Muito bom dia, caras amigas, caros amigos do São Felipe News. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria voltar a São Felipe, cidade da qual sempre estive perto. Quando, no início do meu ministério, fui pároco aqui em Conceição do Almeida, então era no período em que Padre Cristóvão aqui estava e tivemos sempre a alegria de poder ele em Conceição do Almeida, eu aqui em São Felipe, mas é também um tempo bom para relembrar até os meus tempos de seminarista, quando aqui estava ainda o Monsenhor Messias, com quem pude em alguns momentos estar presente aqui na comunidade, ainda como seminarista menor, participando de momentos bonitos da vida aqui da comunidade são felipense. Padre, mesmo distante, o senhor continua acompanhando dentro da Diocese de Amargosa, e a Diocese de Amargosa tem um projeto lindo, que é sobre sempre trabalhar sobre igreja-comunidade. Como o senhor vem acompanhando aí esse trabalho realizado pelo projeto diocesano? Olha, é uma alegria muito grande. Esse projeto iniciou ali já nos finais do ano 2000, me lembro o início desse projeto, a Assembleia Diocesana, na qual a gente foi organizando o trabalho pastoral a partir das várias dimensões. Naquele momento eu tive a alegria de coordenar a dimensão litúrgica, articular a dimensão litúrgica da Diocese, um trabalho muito bonito, feito naquilo que naquele tempo nós chamávamos ainda os zonais, que hoje em dia resulta nas foranias, e me lembro aquela beleza que foi no início desse projeto, quando nós tínhamos aquela bonita árvore da comunidade, com seus troncos, com as várias dimensões e, sobretudo, a raiz da comunidade, que a gente mostrava e pregava para todas as pessoas, mostrando que esta raiz é a própria Santíssima Trindade. A vida da comunidade não nasce de um desejo da Diocese, não é um querer da Diocese, é o querer de Deus mesmo, que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus é comunidade. Portanto, a forma de ser cristão, porque a gente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente não é inserido somente na igreja, a gente é inserido sobretudo na Santíssima Trindade. Vocês aqui trabalham, né, fazendo enxerto de laranja, disso, daquilo, aquilo outro. Então, quando a gente é batizado, é como a gente é enxertado na vida da Santíssima Trindade através da própria igreja. A gente é inserido na igreja, é inserido na comunidade. Portanto, a gente tem uma forma comunitária de viver. E isso tem efeitos na vida total do ser humano, né? Porque se a gente vai olhar já os filósofos antigos, os grandes sábios da antiguidade, eles diziam, né, que o ser humano é um animal social. Nós não somos seres para viver no isolamento, é um animal social. Acho que era Aristóteles que ele dizia que alguém que despreza o outro ou é um animal ou é um Deus. E nós não somos Deus e não somos somente animais, somos animais racionais. Portanto, partindo da própria razão humana, a gente aprende o valor de estar junto, de estar em comunidade. Então, a nossa Diocese de Amargosa está no caminho certo, está no caminho acertado e por isso vai redescobrindo, sobretudo e cada vez mais, essa perspectiva que eu diria é uma perspectiva vocacional. Esse ano a gente está falando no Brasil de um ano vocacional, então a vocação do ser humano não é a vocação, não é o chamado para viver no isolamento, mas para descobrir o outro, não é como parceiro da vida. A festa que a gente celebra hoje, não é? A festa da apresentação de Jesus no templo, é um momento de inserção na vida da comunidade, era um rito que as comunidades antigas de Israel celebravam, mas a gente viu, não foi uma coisa isolada da família de Jesus, Maria e José. A gente viu Simeão, a gente viu Ana, que se envolveu na festa daquela família. Então, quem vive em comunidade sabe que os momentos são celebrados e vividos assim, como comunidade. Por isso, hoje, as servas da Sagrada Família celebram não somente dentro da pequena congregação, mas celebraram aqui hoje com a comunidade paroquial de São Felipe. Justamente por isso, porque as alegrias de um passam a ser as alegrias de todas, de todos. Como um padre, né, diante de São Felipe, que traz essa realidade, de uma cidade que é bastante tradicional, né, onde há procissões, as coisas, ainda a população tem de grande convicto na sua religiosidade. Como que o senhor pode ajudar esses cristãos e cristãs para que venha junto nessa caminhada de fé, mas que não perca também essas tradições que ajudaram muitos de nós cristãos?
Isso é uma coisa muito bonita, não é? Não perder a tradição. E eu diria, a festa de hoje, da apresentação de Jesus no templo, significa que a família de Jesus, Maria e José são uma família, eles três formam uma família que respeitam as tradições do seu povo. Porque a lei de Israel dizia que quando nascia um menino, depois de 40 dias se levava no templo para cumprir um ritual. Então a gente vê que Maria, Jesus e José cumprem esses rituais. Depois Lucas vai falar de um outro momento, quando Jesus tinha 12 anos, a família cumprindo uma outra tradição. E diz que eles tinham ido para Jerusalém de acordo com o costume deles, ou seja, de acordo com a tradição, foram celebrar a Páscoa em Jerusalém. Então o próprio modelo de vida de Jesus foi um modelo de respeitar as tradições. Era por isso que Jesus todo dia de sábado ia para a sinagoga. Agora, ao mesmo tempo que Jesus respeitava a tradição, ele superava a tradição, não ficava escravo da tradição, não era uma tradição que ele ficava engessado. Porque de acordo com a tradição, por exemplo, dia de sábado uma pessoa nem podia fazer certos movimentos, tinha que andar somente uma quantidade de quilômetros. E Jesus seguia a tradição, mas olhava para as outras necessidades. Chegou numa sinagoga, encontrou um homem que estava com a mão seca, ele não deixou de curar a pessoa porque era dia de sábado, ou seja, dentro da tradição ele fez com que a tradição fosse superada. E assim a gente vai encontrando Jesus respeitando tudo. A tradição dizia que um homem não conversava com uma mulher e quem fosse um mestre não podia ter uma aluna. Jesus se senta junto de um grande poço, que a tradição dizia que era o poço onde Jacó deu água de beber aos seus animais. E ali, naquele lugar da tradição, Jesus ao mesmo tempo amplia a tradição dando aulas, conversando com uma mulher. Ou seja, foi além daquilo que a tradição era. Então hoje à noite, a tradição manda a gente ir para a Igreja das Candeias, a gente vai com as velas na mão, etc. Mas deve lembrar que a verdadeira vela, a verdadeira luz, somos nós que seguimos o Evangelho de Jesus. Então a gente integra a tradição, não desrespeita a tradição, mas eleva a tradição, dando a ela significado evangélico. Muito bem, padre. Nossa diocese se encontra vacante, né, aguardando aí um novo bispo. Que palavra o senhor pode dizer aí ao povo da diocese de Amargosa que espera ansiosamente a chegada do novo bispo para comandar os trabalhos da nossa diocese? Eu diria que a gente deve continuar fazendo aquilo, né, que a gente desde o ano passado começou a fazer. O padre Nelson compôs, com seguramente outras pessoas da diocese também, uma oração, não é? Na qual a gente pede a Deus que ilumine a diocese, agradece a Deus pelo caminho que a diocese faz e pede que Deus mande aquele pastor que a gente tem necessidade. Então a primeira coisa que é muito importante é a gente notar que é bom que haja um pastor, que venha o pastor, mas é muito importante a gente redescobrir a vocação da gente como igreja, porque o pastor que virá, ele vem para confirmar a gente na fé, confirmar a gente no caminho que a gente já está. Você falou do projeto de evangelização, mas ainda muito bem antes do projeto de evangelização, teve gente que foi evangelizando. Por exemplo, esse ano, aqui em São Felipe, passou um padre, há muitos anos atrás, que se chamava padre Florencio Cizinho Vieira. Ele foi ordenado em 30 de dezembro de 1923. 30 de dezembro desse ano serão 100 anos da ordenação de padre de Dom Florencio. Ainda não existia diocese de Amargosa, era arquidiocese de Salvador e Dom Florencio estava aqui evangelizando. Portanto, a tradição evangélica, evangelizadora na nossa diocese é muito mais antiga, não é? E esse bispo que virá, peçamos a Deus que seja alguém que leve em consideração toda essa história em todas as suas fases, porque Deus estava aqui presente muito bem antes desse território se tornar uma diocese. Como diocese, esse território foi se ampliando. Então é importante, sobretudo, não é, ainda mais que receber o bispo, é importante a gente perceber a vocação do nosso território. Nós temos um território que é composto pela costa do Dendê, nós temos um território que é composto aqui pelo recôncavo da Bahia, temos um território formado pelo Vale do Jiquiriçá, pela área da Caatinga. Cada lugar desse tem o seu biotipo espiritual, histórico, mas tem também uma caracterização evangélica, de necessidade evangélica, não é? A tradição, a cultura, ela ao mesmo tempo que dá sinais que o verbo de Deus já está presente, significa que ela deve ser evangelizada. Então, como diocese, a gente precisa descobrir isso e esse bispo que vem deve ter o carisma de ajudar a gente a progredir nesse caminho. Eu acho que a nossa oração deve ser também nesse sentido, que Deus nos mande alguém que faça a gente descobrir qual é a nossa vocação como igreja local.
Muito bem, padre. Agradecemos a sua participação e deixar o espaço para as considerações finais. Então, meu muito obrigado a vocês da São Felipe News, a você internauta que nos acompanha nesta hora, a você que esteve presente nesse momento aqui de oração, a você que nos acompanha nesse momento. A gente deseja que a bênção de Deus esteja presente em sua vida. A minha última palavra não é outra senão pedir a Deus que te abençoe, que o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você, caro internauta, e permaneça para sempre. Amém.